o mandamento nos ensina de fato a amar a verdade em favor da causa de Deus, não da nossa. Está aqui o lado positivo de nós de fato jurarmos, de nós tomarmos o nome de Deus diante de circunstâncias. Porque nós juramos com a consciência de que o Senhor, que é Deus e dono da verdade, Ele vai mantê-la e Ele vai cuidar para que a verdade seja revelada. Esse é o lado positivo de cumprir o terceiro mandamento. De reconhecer que Deus ele está sendo honrado, reconhecido diante dos homens. Se nenhum de nós pode, de fato, garantir que a verdade aconteça, e nós chamamos a Deus como testemunha de que Ele vai fazer com que a verdade aconteça, nós estamos rendendo adoração a Deus diante dos homens e reconhecendo que Ele é Senhor de tudo e de todos. Isso acontece, por exemplo, quando quando alguém é chamado pelas autoridades a jurar por conta do valor que a palavra daquela pessoa, ou a atitude daquela pessoa pode representar diante da verdade. É o que acontece, por exemplo, num processo judicial, em que você é chamado para fazer um juramento de que diante de Deus você vai dizer a verdade, porque se você não disser a verdade, ou se a sua palavra de fato não estiver sendo verdadeira, a vida sofrerá um dano. A vida sofrerá dano. E é assim como nós devemos entender com respeito a jurar. É como os médicos, por exemplo, fazem. De jurar que irão salvar as vidas. E não vão pensar no dinheiro. E não vão pensar na sua profissão. Mas em primeiro lugar o médico pensa naquilo que ele vai fazer em salvar a vida. Então ele jura diante de Deus de que ele vai viver a sua vida para salvar outras vidas. Por isso ele toma Deus como testemunha, o Deus da verdade e o Deus que vai fazer com que isso aconteça ou não. O resumo então, irmãos, desse ensino é que nós amamos a verdade e cuidamos para que ela apareça por meio das nossas palavras, por meio das nossas atitudes, e assim nós demonstramos amor a Deus. Amor a Deus. Eu gostaria de fazer algumas aplicações em relação a isso. Eu gostaria de relembrar os nossos votos e juramentos que nós já fizemos diante de Deus. E eu queria começar com a liderança da igreja. E aqui eu estou certamente me incluindo, de que nós fizemos juramentos e votos diante de Deus. Como pastor, eu prometi diante de Deus e diante da igreja cumprir fielmente os deveres do meu ofício e ornar o meu ofício com uma vida piedosa em todos os seus aspectos. Isso quer dizer amar a Cristo e pastorear as ovelhas dele. Pregar a pura palavra, de tal maneira que a igreja fique protegida por seu ensino e por sua pregação. Não ser negligente para com o dom de Deus que me deu. Ser diligente, dedicado, esforçado com perseverança. Isso eu jurei diante de Deus. Os presbíteros e diáconos também juraram diante de Deus. Eles juraram diante de Deus cumprir fielmente os deveres do seu ofício e ornarem seus ofícios com uma vida piedosa. Os presbíteros no governo da igreja e os diáconos no ministério da caridade. Isso para os presbíteros significa que ele deve ser diligente, foi isso que ele disse, ser diligente na tarefa do governo, de governar a igreja, consolar os aflitos e admoestar os desobedientes. Ficar atento para que a igreja, a congregação, permaneça na doutrina pura e leve uma vida piedosa. Pastoreando o rebanho de Deus que está ao seu cuidado, olhando por ele. Não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não por ganância, mas desejoso de servir. Nem como um dominador dos que lhes foram confiados, mas como exemplo para o rebanho. Para os diáconos, isso significa ser fiel e diligente na tarefa de recolher as ofertas e distribuí-las alegremente entre aqueles que precisam de assistência, especialmente as viúvas e os órfãos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Apoiar aqueles que estão carregados de preocupações ou que estão solitários. Dar um bom exemplo à congregação, mediante seu ministério da caridade, do serviço para o qual todos são chamados por Cristo Jesus. É isso que nós juramos diante de Deus, como liderança desta igreja. Nós tomamos a Deus como testemunha
de que nós iremos fazer essas coisas, de que nós iremos cumprir isso. Esses são os nossos votos. Mas os membros da igreja também juraram diante de Deus. E eu quero aqui citar algumas coisas que vocês juraram diante de Deus e fizeram votos a Ele. Sabendo que Deus, Ele conhece o coração, que Ele conhece a verdade e que Ele conhece os nossos caminhos. Na profissão de fé vocês disseram e juraram diante de Deus que iam amar, que amam o Senhor Deus e que é seu desejo sincero servi-lo conforme a palavra dEle. Separar-se do mal do mundo, lutar contra a sua natureza pecaminosa e viver uma vida verdadeiramente cristã. Vocês juraram diante de Deus que assumem um compromisso de dedicar sua vida inteira ao serviço do Senhor como membro vivo da igreja dele. Vocês juraram diante de Deus que assumem um compromisso de dedicar sua vida inteira ao Senhor, que observariam o dia do Senhor especialmente para dar culto a Deus, junto com os demais crentes, e ajudariam a manter o ministério da palavra e a obra diaconal com as suas ofertas. Vocês juraram que usariam fielmente os meios da graça, a palavra de Deus e os 2 sacramentos que Cristo deu à sua igreja, o batismo e a santa ceia, a fim de crescer espiritualmente. Vocês juraram diante de Deus que se sujeitariam à exortação e disciplina da igreja, caso você se desviasse da verdade em sua doutrina e conduta. E por fim, vocês juraram diante de Deus de que nós que somos pais e que assumimos a responsabilidade como pai da criança de instruí-la no ensino do Novo e Velho Testamento, logo que ela for capaz de entendê-lo, e juramos fazer o possível para que a criança seja instruída naquele ensino. Nós fizemos um voto a Deus, nós juramos a Deus. Nós chamamos a Deus para ser testemunha dessas palavras. E com isso nós iríamos zelar para que a verdade fosse para a glória de Deus e para o bem do nosso próximo. Meus irmãos, o que isso faz conosco? Isso nos envergonha. Isso nos envergonha. Nós tomamos tudo isso como juramento, mas nós não cumprimos isso. Nós não cumprimos isso. Nós juramos e profanamos o nome de Deus. Nós não cumprimos cada palavra que nós dissemos que iríamos fazer diante de Deus, diante da sua igreja. Isso nos envergonha. Nós nos esquecemos tão facilmente que nós um dia prometemos isso a Deus. É talvez só você se perguntar quantas vezes você se lembra do que você fez e disse na profissão de fé. Quantas vezes na sua caminhada cristã você de fato toma isso como algo que você prometeu diante de Deus e que Deus viu isso e não só viu, mas foi testemunha daquilo que está no seu coração. É por isso, meus irmãos, que eu vos prego nessa manhã o Evangelho. Pois sem ele nós iremos permanecer tão envergonhados, mas não só envergonhados, nós iremos estar debaixo do juízo de Deus, da condenação. Porque o juízo de Deus para aqueles que profanam o seu nome é a morte. O juízo de Deus para aqueles que não zelam pela verdade é a morte. É profanar o nome de Deus, é prestar culto falso a Deus. Mas a boa notícia do Evangelho consiste em saber que mesmo quando nós não conseguimos cumprir aquilo que nós juramos, quando nós dizemos que vamos fazer, mas não fazemos, por isso quebramos o nosso juramento, a boa notícia do Evangelho é de que alguém jurou em nosso lugar. Alguém jurou em nosso lugar. E esse alguém foi Deus. Deus mesmo, que conhece toda a verdade, que pode garantir que todas as coisas aconteçam. Que viu cada palavra e ouviu o que você disse diante da igreja. Que iria cumprir, que você não tem cumprido. Deus, Ele jura. Ele jura para aqueles que amam o seu filho, Ele jura que Ele vai cumprir. Por isso Hebreus 10, 13 a 20 diz: pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Abraão não poderia cumprir.
Abraão não tinha condições de cumprir nada, nenhuma palavra. Por isso Deus ele jurou em lugar de Abraão que tudo aquilo que foi dito seria cumprido, que as promessas seriam cumpridas. Pois os homens juram pelo que lhe é superior, e o juramento servindo de garantia para eles é o fim de toda contenda. Por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento, para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. E Hebreus ainda 10, versos 5 a 7, 10, 16 a 17, fala como é que esse sacerdote, esse sumo sacerdote, ele assumiu o juramento de Deus. Ele entrou na causa, ele assumiu, e por isso ele agiu como um mediador entre você e Deus, de maneira que quando você não cumpre a verdade, ele que está entre você e Deus, ele cumpre toda a verdade em seu lugar.